Fala pessoal, como este canal não tem medo de polêmicas e tenta discuti-las de forma adulta, hoje falaremos de outra polêmica. Teria sido Jesus Cristo gay? Alguns podem achar esta pergunta boba. Já outros podem pensar que se trata de uma polêmica desnecessária e de uma provocação barata. Mas não. A pergunta é séria e existem alguns fundamentos para ela. Será que Jesus Cristo era homossexual? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e vem comigo. Esta discussão sobre a sexualidade de Jesus não é nova e vez ou outra ela surge aqui e alhures, ou seja, em outros lugares. No Brasil, o historiador Luiz Motti levantou essa bola e vou deixar nas referências um texto dele sobre isso. Texto este que embasa boa parte deste programa. Contudo, ele não foi o primeiro a fazer isso. O historiador Giovanni Dall'Orto encontrou diversos sodomitas italianos do século XVI que foram denunciados à Inquisição por terem dito exatamente isto, que Jesus era homossexual. O escritor Marlowe, contemporâneo de Shakespeare, também sugeriu que Jesus e João Evangelista mantiveram relação amorosa. Na Torre do Tombo, em Lisboa, há uma denúncia contra Gregório de Matos, o maior poeta brasileiro barroco, o qual, nos finais do século XVII, ousou dizer que, abre aspas, Nosso Senhor Jesus Cristo era sodomita, fecha aspas, usando a palavra vulgar da época. Provavelmente disse que o Filho de Deus era fanchono ou puto, dois termos populares sinônimos de sodomita. Há outros casos registrados no Santo Ofício de pessoas no Brasil e em Portugal que disseram que Jesus e os apóstolos eram gays. Então, assim, essa discussão é antiga. Mas será que ela tem algum fundamento dentro da Bíblia? Para respondermos a essa questão, necessariamente devemos olhar para os livros bíblicos, em especial os Evangelhos. Só que aí entram algumas questões históricas. Tudo o que se fala sobre a Bíblia é extremamente controverso. Para cada pessoa que diz X, haverá quem diga Y. Cada vírgula de cada tradução tem sempre inúmeras vozes, pontos de vista e críticas de todos os lados, de modo que é difícil saber o que na Bíblia é mitologia e o que é coisa que realmente aconteceu. Há até evidências históricas que há partes da Bíblia que foram adicionadas muito posteriormente aos 4 evangelhos. Há quem diga, por exemplo, que Paulo sequer escreveu todas as cartas que são atribuídas a ele. E no que se refere a Jesus Cristo, existe alguma discussão até sobre se ele existiu. Hoje em dia, a maioria dos historiadores admite que ele realmente esteve entre nós, ainda que nem tudo que esteja relatado na Bíblia possa ser verdade, como milagres ou ressurreição. E sobre dados biográficos reais de Jesus, os próprios evangelhos, a principal fonte informativa sobre ele, estão cheios de contradições. Um diz que Cristo morreu ao meio-dia, outro às 3 horas. Sua genealogia em Lucas e Mateus são discordantes. Como diria o próprio historiador Luiz Motti, a fé é sempre um passo no escuro. E nessa discussão, ainda tem os tais evangelhos apócrifos, onde um deles afirma que Jesus teria sido casado com Maria Madalena. Porém, esses evangelhos não são reconhecidos pela maioria das igrejas cristãs oficiais. E eles também dizem coisas controversas, como o fato de que Jesus teria matado um amiguinho quando criança. Então, assim, falar sobre Jesus histórico é sempre um terreno historicamente complicado. Contudo, ao nos indagarmos sobre se Jesus era gay, vamos ter em mente o que está escrito na Bíblia canônica, na tradução que chamamos de Bíblia de Jerusalém. Feito este pequeno prólogo, vamos aos fatos. Inicialmente, um dos elementos que mais chama a atenção no personagem Jesus e que levanta suspeitas é o fato dele ser um judeu de 33 anos que nunca casou. Embora hoje em dia seja normal pessoas na casa dos 30 anos solteiras, de fato, isso era bastante incomum naquela época. As pessoas não só se casavam bem cedo, como também o matrimônio era praticamente obrigatório. Claro que sempre se pode alegar que ele não casou porque era santo e tal, mas a santidade e a própria divindade de Jesus foram conceitos teológicos construídos bem depois de sua morte.
Se ele existiu, viveu como ser humano até um determinado ponto. E o fato é que temos um judeu de 33 anos solteiro em uma época em que isso provavelmente era bastante raro. Um outro elemento que chama a atenção era a própria personalidade de Jesus. Como diz o próprio Luiz Motti, Jesus era delicado demais para o padrão machista de seu tempo. Olhai os lírios dos campos, deixai vir a mim as criancinhas. São expressões muito próximas de uma certa sensibilidade mais própria dos gays do que dos machões. Alguém já viu algum homem hétero falar para a multidão olhar os lírios dos campos? Bem, eu nunca vi. Além disso, o gesto de lavar os pés dos discípulos na última ceia jamais seria realizado por homem algum, pois era atividade exclusivamente feminina. Neste âmbito, há também a relação de Jesus com as mulheres, algo incomum em um mundo onde os sexos viviam segregados. Fato é que essa postura lembra a forte afinidade que alguns gays têm com relação às mulheres e o universo feminino. Jesus também tinha uma relação especial, uma amizade particular com João Evangelista, reconhecido pelos apóstolos como o discípulo que Jesus mais amava. Quando se conheceram, João tinha mais ou menos 15 anos e Jesus 30. Tão íntima era essa relação que na última ceia, João estava reclinado no peito de seu divino mestre. Estar deitado, reclinado no peito de Jesus, é intimidade que dificilmente o macho judeu se permitiria há 2000 anos passados. E para finalizarmos, há outras passagens bíblicas que merecem alguma atenção. Uma delas é quando Jesus se encontra com um centurião romano que provavelmente tinha um amante homem. Jesus cura o companheiro desse centurião e nada diz e nem demonstra nenhuma surpresa acerca da relação dos dois. A outra passagem se refere ao fato de Jesus dizer que existem eunucos que já nascem eunucos do ventre de suas mães. A gente vai discutir a palavra eunuco em um podcast posterior. Mas ambas as passagens frequentemente são usadas para pleitear uma alegada tolerância de Jesus aos LGBTs, e, se ele tiver sido heterossexual, talvez possamos até entrar nessas veredas. Mas fato é que podemos ir por outra linha. Essa naturalidade com a qual Jesus trata o amante do centurião romano, e também uma compreensão clara de que existem pessoas que nascem diferentes do ventre de suas próprias mães, pode indicar que Jesus tinha clareza que só um homem gay tem acerca de sua própria natureza. Para qualquer pessoa que tenha certa abertura no olhar, é impossível não ver estes elementos e não se indagar se há alguma coisa ali. Contudo, muita gente diz que essa hipótese é improvável, pois se ele tivesse sido gay, a Bíblia falaria isso claramente. Bem, sobre este ponto, eu tenho que discordar. Primeiro que a noção de gay não existia naquela época. Além disso, o que a gente chama de Bíblia são ecos da vida de Jesus, e não um relato histórico preciso, tal como entendemos hoje com a palavra história. E talvez aqueles textos não tenham registrado isso, porque os autores dos evangelhos ou não sabiam, ou estavam interessados em outros aspectos da vida dele, ou tinham que manter certa discrição, uma vez que Jesus vivia num contexto judaico homofóbico. E aqui também é importante notar que quando falamos a palavra gay, muitos imediatamente associam a uma vida louca de pessoas que fazem sexo com qualquer um. Mas não se trata disso. Mesmo que Jesus tenha sido gay, ele pode ter sido uma pessoa que mal fazia sexo, ou era até mesmo celibatária, pois estava mais interessado em curar as pessoas e em espalhar sua mensagem de amor do que em fazer sexo propriamente dito. Quando falo que Jesus pode ter sido gay, isso pode ter mais a ver com sua personalidade mais feminina, digamos assim, do que com o fato dele fazer sexo. Fato é que poucos homens heterossexuais se comportariam como Jesus se comportou no seu cotidiano. E se você é homem e crente e está irritado com esse vídeo, me diz aí quando foi a última vez que você deixou um macho deitar no seu colo. Alguns se opõem a esta ideia, alegando o suposto casamento de Jesus com Maria Madalena, como vimos anteriormente. O problema é que nem mesmo os textos apócrifos gnósticos falam claramente desse relacionamento. A maioria dos apócrifos que fazem referência a esse suposto caso
nunca citam Madalena como esposa de Jesus. Fala-se sobretudo que ela era discípula predileta dele e uma grande companheira. Uma palavra que, se não tivermos cuidado com o anacronismo, pode gerar inúmeras interpretações. Mas este debate sobre Maria Madalena não é neutro. O que se quer com ele é canonizar a heterossexualidade de Jesus, para que a principal figura do cristianismo divinize o casamento entre o homem e a mulher. Por fim, o mais irônico aqui é que a principal instituição que representa o cristianismo, a Igreja Católica, sempre foi repleta de homossexuais. Talvez secretamente, numa daquelas ironias cósmicas da história, a própria instituição responsável pela perpetuação dos ensinamentos de Cristo seja aquela que mais seguiu os passos dele. A sensibilidade gay de muitos padres construiu belíssimas catedrais e obras de arte ao longo da história. Isso não é algo irrelevante ao meu ver. Se Jesus tivesse sido gay, isso não necessariamente tem a ver com a celebração de uma forma de sexualidade, mas sim com um respeito a um homem cuja personalidade nunca foi tão masculina assim. Pelo contrário, era pacífica e sensível. Ao contrário do que Paulo diz, de que nem os afeminados irão para o reino dos céus, talvez seja somente com este tipo de personalidade mais feminina é que as pessoas sejam capazes de se enlevar para o reino dos céus. Não à toa, tantos evangélicos, embora nem todos, têm tanto apego ao Deus e à cultura agressiva do Antigo Testamento, e tanto desprezo pela figura mansa de Jesus Cristo e pela própria imagem feminina e materna de Maria. Esse Deus masculino e belicoso talvez reflita melhor a personalidade perversa do seu caráter. Mas e vocês, o que pensam sobre essa discussão? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!